Na primeira partida da final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians empataram em 0-0. Ao meu lado está o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, era uma partida que você esperava, um jogo mais aberto? Boa noite aos telespectadores do Caderno Jornal, a você, Beni. Olha, eu esperava um jogo até um pouco mais defensivo por parte do Corinthians. Ele foi defensivo, mas o São Paulo teve muitas chances. No primeiro tempo, principalmente, o Cássio fez uma defesa incrível, né? Acabou tirando com o pé esquerdo ali uma bola que poderia ter entrado na cabeçada do Arboleda. No segundo tempo, a entrada do Hernanes deu uma ofensividade para o São Paulo um pouco maior, né? Os chutes de fora da área que o São Paulo não tinha. E assim o São Paulo foi até o final. O VAR também teve os seus momentos de tensão, ali a demora, de novo, muitas queixas, as arquibancadas, inclusive nos últimos lances do jogo, no último lance do jogo, gritaram vergonha, porque foram 4 minutos de jogo parado, na outra intervenção 3 minutos, mas não foi marcado nada, né? Na segunda um pênalti, que seria um pênalti, né? Na primeira também, seriam dois pênaltis, mas não foram marcados. Mas enfim, o jogo não foi uma maravilha, mas foi um pouco melhor do que se esperava. Próxima partida, a decisão, acontece na Arena Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde. Esse empate, por jogar em casa, o Corinthians torna-se favorito? Olha, de certa forma sim, por jogar em casa, pelo resultado, né, que o Corinthians obteve no Morumbi, eu acho que nem o próprio Corinthians, por mais que o clássico seja equilibrado, seja uma final, mas eu acho que nem o Corinthians esperava um resultado de 0-0. Eu acho que a expectativa geral é que o São Paulo vencesse, não digo por uma larga diferença, mas por 1-0, 2-1, e o Corinthians ganha um certo favoritismo. Só que não pode jogar dessa forma, por exemplo, não pode jogar como jogou contra o Santos, contra o São Paulo aqui na Arena Corinthians. Tem que jogar um pouco mais para frente, acho que não pode pensar nisso. Mas o favoritismo, não digo que inverte, mas o Corinthians ganha um pouco mais de favoritismo em relação à primeira partida. Mas obviamente que também precisamos levar em consideração que houve uma melhora no time do São Paulo depois da chegada do técnico Cuca, não? Ah, não tenha dúvida. A chegada do Cuca. O Wagner Mancini acho que já tinha começado isso de certa forma. E o Cuca pegou esse trabalho andando, né? Aliás, pegou num momento muito propício, né? Porque é aquela história, o Cuca vai sair no. Se o São Paulo for campeão, ele sai no pôster, né? O Wagner Mancini vai ficar com aquela foto no cantinho ali, como fez parte da campanha, mas o Cuca é que ganha o destaque, né? Mas sem dúvida, o time do São Paulo melhorou, mas com o Mancini esse trabalho já vinha sendo feito. O Cuca intensificou esse trabalho. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de Fórmula 1. Teve o milésimo GP da história, né? E uma quebra de recorde também. Gostaria que você comentasse aí essa hegemonia, digamos assim, da equipe. Pois é, na Fórmula 1 GP da China, né, foi o milésimo aí da história da Fórmula 1. Você tem Fórmula 1 desde 1950, a gente está em 2019. E é impressionante o que a Mercedes vem fazendo, né? Você teve no primeiro GP Bottas e Hamilton, nos outros dois, o da China e o anterior, teve Hamilton e Bottas, quer dizer, isso não acontecia desde 1992, quer dizer, com a Williams na época o Mansell e o Patrese, e na época, inclusive em 1992, nas três corridas aconteceu exatamente isso, só que com a Mercedes, o Bottas ainda ganhou a primeira corrida. Na Williams em 92, não. O Mansell ganhou as três primeiras e o Patrese foi vice nas três primeiras. Isso se refletiu no final do ano. Quando acabou a temporada, o Mansell foi o campeão e o Patrese foi o vice-campeão. Quer dizer, isso se for pesar história e tendência, a Mercedes já pode comemorar o título. Mudando novamente de assunto, vamos falar do Maria Lenk no primeiro dia de competições. Uma vitória da atleta da Unisanta, Ana Marcela, né? Exatamente, a Ana Marcela venceu, né, a maratona aquática do Maria Lenk, né, foi lá na Praia Vermelha, na Urca, ela fez uma hora, pouco mais de uma hora, né, pouca coisa, e uma diferença pelos segundos tempos da CBDA de 28 segundos em relação a segunda colocada, né. E é curioso, né, inicialmente a CBDA até havia se enganado com os tempos, que houve alguns problemas com o tempo do masculino, com o tempo não, com o segundo colocado, porque ela está no Mundial da Coreia do Sul por essa vitória, né? Que servia como seletiva. Os dois primeiros do masculino e as duas primeiras do feminino vão para esse Mundial. Só que o segundo do masculino ainda vai ser decidido quem vai, porque houve um empate e tal entre o segundo e o terceiro, isso ainda vai ser decidido. Mas ela está nesse Mundial, e até curioso, falando do tempo, até voltando à história, ela tinham sido divulgados pela CBDA tempos inferiores das mulheres em relação aos homens, quando geralmente ocorre o contrário. Por quê? Porque elas saem 5 minutos depois. Se não me engano, os homens saíram às 9 e elas saíram às 9h05.
só que elas estavam, tipo, os tempos indicavam que elas tinham chegado 2 minutos antes. Aí esse tempo foi corrigido durante o dia, era tipo 56 minutos, mas na verdade era por volta de 1 hora. Mas o que importa é que a Ana Marcela coleciona mais uma vitória nessa brilhante carreira que ela faz. E o Maria Lenk começa para valer mesmo, começa no dia 16, né? Dia 16 começam as provas de piscina e vai até o dia 21.